Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shidoshi Ricardo Morganti e hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo passado que é sobre os exames de faixa e a relação dos exames com as artes marciais. Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ele é importante pra gente, tá? E mostrando que durante a pandemia estamos fazendo alguns vídeos para vocês aí com conteúdo teórico, né, com conteúdo crítico, que nós, por enquanto, por causa da série técnica, a gente não está podendo ter contato físico, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os exames de faixa, a relação deles com as artes marciais. Bom, primeiro, é importante explicar que o que é o exame de faixa. Ele é um break, ou seja, ele é uma pausa que você tem que fazer na sua caminhada, e nessa pausa você tem que apresentar conteúdo, você tem que apresentar o porquê, o como você, durante aquele período, se preparou para dar um novo passo, né? Para dar um novo degrau. E aí você ganha uma nova faixa, você pega uma nova cor de faixa e passa para cima, tá? As faixas, elas foram criadas pelo Jigoro Kano, que foi o pai do judô moderno, né? Explicar que o judô é filho do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu era a arte marcial usada pelos samurais, essa modalidade, após o imperador voltar ao poder, no que nós chamamos de restauração Meiji, ele acaba a era samurai, e aí ele cria, né, porque aí os outros países começam a entrar no Japão, porque não podiam, e aí o imperador vê que há necessidade de se criar um esporte nacional do Japão. Então ele chama o Jigoro Kano pega alguns elementos do jiu-jitsu e transforma eles no judô, que é o esporte nacional do Japão. Bom, aí tendo explicado isso, o Jigoro Kano, antes existia um sistema que era chamado de Menkyo. O que é o sistema de Menkyo? Era um sistema de certificação, não tinha faixa. As pessoas simplesmente iam, treinavam, e aí quando o sensei achasse que a pessoa tinha condições de dar aula, ele dava um Menkyo, ele dava uma certificação dizendo: esse cara tem condições de dar aula. E esses Menkyo, quer dizer, essas certificações, elas iam subindo até a pessoa receber a certificação de Menkyo Kaiden, ou seja, eu consegui transferir todo o meu conhecimento para o meu aluno. E aí ele tinha livre, ele não precisava vir mais treinar, supostamente, para pegar conhecimento. Ou seja, ele aprendeu tudo. Seria hoje mais ou menos o que é o 10º Dan. Tá? O Jigoro Kano viu que isso era uma coisa muito simplista para você ganhar escala, e aí ele criou um sistema de cores. Esse sistema de cores ele é muito simples, ele vai das cores mais claras para as mais escuras. Lembrando que você usa a cor branca, que é a faixa branca, né, que é a união de todas as cores, tá? Se você pegar um catavento e pintar ele de várias cores e girar, ele fica branco. Então você, a cada exame que você faz, você vai tirando uma cor da sua faixa branca, até chegar na cor que é o preto. O preto, ele é a ausência de cor. Então aí morreu o aluno, né, não tem mais cor para tirar, e nasceu o professor. Tudo estava indo muito bem, até que começaram a se formar novos senseis. E aí tinha muita gente como sensei, tinha uns senseis com 10 anos, outros com 1, e como é que a gente divide os caras? E aí chegou-se à conclusão de que precisava ter uma faixa de mestre. E aí eles criaram uma faixa com as cores da bandeira do Japão, que é a faixa vermelha e branca. Então essa é a simbologia da graduação, a simbologia das faixas. O fato é que toda arte marcial oriunda do Japão, ela possui faixas. E quando elas não são oriundas, elas também têm degraus para você subir. E aí você tem também, mais uma vez, como eu sempre falo, o que é legal e o que é moral. Qual é a diferença entre a legalidade e a moralidade? Bem, existem professores que precisam de dinheiro e usam o exame de faixa como uma escala financeira para se beneficiar. Então, por exemplo, eu vou lá, me esforço, vou lá, faço o exame, meu sensei vai lá, recebe o dinheiro do exame e me passei. Eu vejo que do meu lado eu tenho um cara que ele nem fez o exame e ele passou de faixa. Tem alguma coisa errada.
E aí, às vezes, eu tenho um aluno que nem treina no meu dojo e ele já chega com uma outra faixa. Então é claro que a partir do momento que você criou um sistema de relação financeira entre o exame de faixa, você abre o caminho para a corrupção. E quando eu falo abre caminho para a corrupção, eu não estou dizendo que todos os professores fazem isso, nem que todas as modalidades fazem isso. Eu estou alertando que isso existe e que isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. O que nós no Morgante Jiu-Jitsu tomamos cuidado para que isso não aconteça dentro do Morgante Jiu-Jitsu? Primeiro, os exames eles são 3 vezes ao ano. Segundo, o sensei não avalia o próprio aluno. Você tem uma avaliação externa que avalia os alunos, para que você tenha uma isonomia na hora de se avaliar. Terceiro, você tem exames acontecendo com alunos numa graduação que vai subindo de cor. Então você não tem um aluno que tem a capacidade de pular de faixa, isso não é possível. E quarto, você tem alguns dispares, como no caso da marrom, onde o aluno é obrigado a cumprir 1 ano esperando, né, um interstício de 1 ano para chegar na faixa preta. Então esses dispositivos foram criados no Morgante Jiu-Jitsu para que não haja corrupção na hora de você ter o exame de faixa. A maioria das artes marciais tem isso? Sim, a maioria das artes marciais tem isso. Mas existem muitos professores que criam, e aí a gente entra no vídeo passado, que criam sub-artes marciais, e ali você tem um amplo campo para você ganhar dinheiro. Então a pessoa vai lá, acho que você tá bom, vou te dar essa faixa aqui. Eu também, você tem esse dinheiro aí? Então me dá esse dinheiro aí que a gente vai passar você. Quem vai dizer que essa pessoa é faixa preta ou não? É o legal e o moral. A pessoa legalmente passou de faixa, porque ela pertence àquela associação, o cara foi lá, assinou o certificado, quem vai dizer que o cara não é? Agora, aí você pega o cidadão, que ele é faixa preta, grão-mestre, grão-mestre, e aí você vai ver o cara lutar, e aí o cara não tem nível nem de faixa branca. E isso acontece. Então, a venda das faixas, ela é uma coisa péssima, eu vivi isso na minha pele, eu entendi o quanto difícil era isso antes do Morgante Jiu-Jitsu, e eu sei o quanto é péssimo você se esforçar e você ver alguém que não se esforçou conseguir. Agora eu vou também fazer uma pausa aqui. Por outro lado, eu quero explicar para vocês que as federações e as associações, elas têm parâmetros para ver se você foi capaz de passar ou não. E normalmente as federações, até por conta de você ter escala, elas querem saber o quanto que o aluno é capaz de apresentar para passar de faixa. E normalmente elas têm dentro do seu rol, dentro da sua condição de exigências, ela quer saber se você vai alcançar o mínimo possível para você conseguir aquela faixa. Então muitas vezes você passa de faixa porque você se esforçou muito e aquela pessoa que treina com você, ela passou, mas não com a mesma qualidade que você. E aí você tece o seguinte comentário: mas essa pessoa não merece a mesma faixa que eu, porque eu fui muito melhor do que ela. Sim, você foi muito melhor do que ela, mas a outra pessoa atendeu às exigências que a federação colocou. E se nesse momento a pessoa atendeu essa exigência, ela foi aprovada. Claro que quando você chegar numa determinada graduação mais alta, essas exigências serão mais altas e você vai ver que você irá passar e a outra pessoa não. Aqui eu estou falando de artes marciais sérias, tá? Então, também existe essa questão, né, de muita gente falar assim: nossa, mas eu passei tão bem e a outra pessoa nem estava tão bem assim, mas ela passou. Sim, ela passou porque ela conseguiu os requisitos mínimos. E assim é na própria universidade, é assim na própria escola. Por isso que existem lugares, por exemplo, universidades públicas, em que você tem média 5 para você ser aprovado. Existem universidades particulares que a média é 7. E muita gente passa com 10 e vê que a outra pessoa passou com 6 e não acha justo. Mas quem é a pessoa para achar o que é justo e o que não é, sendo que a universidade
acha que com 6, ou seja, com média 6, todo mundo que passar, que tiver essa média, foi aprovado. Então existe o outro lado também que a gente tem que entender na hora de ponderar sobre as graduações. Existem pessoas que passam as pessoas porque querem? Sim, existem pessoas que não respeitam interstício. O cara passou para faixa, sei lá, eu não sei qual é a luta, mas passou da amarela para azul em um mês. Sim, tá? E aqui a gente vai depois fazer um outro vídeo, mas eu já vou dar uma pitada com essa questão do tempo de ser faixa preta. Porque tem muita gente que tem uma ideia de que a faixa preta é algo que tem que durar a vida inteira. Então, assim, e eu vou passar um pouquinho a minha ideia, não só eu, mas muitas artes marciais pensam dessa forma, tá? A arte marcial é um caminho a se viver, tá? E nós, no Morgante Jiu-Jitsu, a pessoa regularmente, ela chega à faixa preta sem dan com 4 anos, um pouquinho mais, se ela seguir todos os requisitos. Nós julgamos que 4 anos de treino, a pessoa está apta, está hábil para pegar a faixa preta sem dan. Por quê? É mais ou menos o tempo de uma universidade. Né? Então você não pode dizer que uma pessoa que fez 4 anos de administração de empresas, ela não seja capaz de administrar uma empresa. Ela é capaz. Então isso tudo é a nossa forma de se pensar. Tem artes marciais que pensam diferente. Então você fala assim, mas eu vou segurar o cara, ele vai fazer um exame a cada 5 anos. Eu não concordo com essa sistemática, porque o que eu acho é que a pessoa, que ela, num tempo que não é rápido, porque 4 anos não é rápido, é muito tempo, ela adquire conhecimento suficiente para ser faixa preta. Ela consegue habilidades, ela consegue tudo que ela é possível de fazer para representar a modalidade. Mas eu respeito outras modalidades que pensam diferente, né? E cada um tem um jeito de pensar, e cada um tem uma forma de agir, desde que aquela pessoa tenha o conhecimento suficiente e tenha a habilidade suficiente de ter aquela graduação. Isso é muito importante frisar, né? Agora, por outro lado, a gente também tem um outro, que também é questão de outro vídeo, mas eu acho importante e relevante colocar hoje aqui para vocês, é com relação à luta. Existem artes marciais em que o grande foco é a competição. E existem artes marciais em que o grande foco é o conhecimento. E existem artes marciais em que são os dois. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, e você tem que tomar alguns cuidados quando você entra numa arte marcial, porque, por exemplo, se você entrar numa arte marcial em que o grande foco é a competição, e você não é um grande lutador, você está no lugar errado, porque você não vai se graduar. Enquanto você não lutar bem, os caras não vão te dar a faixa. Se você está numa arte marcial em que, claro, você tem que lutar, ter o nível mínimo para ser um lutador que representa aquela arte marcial, mas o foco é o estudo, ou seja, nos nomes dos golpes são em japonês, você tem que saber o conteúdo, você tem que decorar a sequência dos golpes de acordo com aquela faixa, você tem que saber a filosofia daquilo, você tem que entender e fazer prova e tal. E se você só quer competir, você também está no lugar errado. Então você tem que escolher bem qual é a modalidade que você faz, porque não adianta. Tem gente que fala assim, nossa, mas o cara foi campeão brasileiro e recebeu a faixa preta. Tá, mas naquela modalidade é o que se espera. Se espera que o cara seja um grande lutador e passe de faixa. Existem modalidades que isso é inadmissível. Por exemplo, no Morgante Jiu-Jitsu, tanto faz se você é pentacampeão brasileiro, que não vai mudar nada. No dia do exame você vai ter que mostrar o conteúdo, e se você não souber o conteúdo, não passa. Tá? Então, cada uma tem um jeito de agir, cada uma tem um jeito de graduar os alunos, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, espero que você esclarecido isso para vocês, porque são temas muito controversos e que eu acho que é importante que todos conheçam, primeiro, a diferença entre o que é legal e o que é moral, né? E principalmente a arte marcial tem um código de moralidade. E quando você não usa essa moralidade, fica difícil. Né? Fica difícil você ser reconhecido com a graduação que você tem, né? E aí assim, também é aquele negócio, você quer agradar quem? O pessoal da sua casa? Então você usa a faixa só para o pessoal da sua casa te respeitar? Ou você quer usar a faixa e todo mundo te respeitar? Você tem que pensar muito bem nisso na hora de escolher a tua arte marcial. Tá bom, gente? Então um abraço,
Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também se inscreve no nosso canal, tá bom? Não custa nada, só clicar lá em inscrever-se. Tchau, um abraço, os!